neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Não me importa se o mundo me desprezar, vou feliz ao meu lar celestial. Para mim as riquezas terrenas nada são ante a que meu Jesus me deu. As riquezas do mundo não busco mais, pois tenho riqueza melhor. Há um sol reluzente de brilho sem par, onde reinará meu Jesus. As riquezas que o mundo me pode dar, e um dia se pode acabar, mas meu gozo inefável e profundo é eterno e não se pode comparar. As riquezas do mundo não busco mais, pois tenho riqueza melhor. Há um sol reluzente de brilho sem par, onde reinará meu Jesus.
Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Salmos 5, versículo 7. Ouvintes amados, vamos tratar mais uma vez juntos de constatarmos pelas Escrituras associadas à história, isto é, ao tempo que temos vivido, e ver se juntos nós podemos encontrar o sinal desse tempo. A história mostra, conforme nós temos analisado, que dificilmente Deus encontrou pessoas que reconhecessem o tempo, o sinal do tempo e a sua mensagem, a mensagem daquele tempo. Haja visto que o homem está sempre dando glória a Deus pelo que ele fez, pelo que Deus fez, dando glórias a Deus pelo que Deus vai fazer. Mas ele não glorifica a Deus pelo que ele está fazendo. O homem natural não faz isto. Quando passa, então depois coloca na história, então são citados nos púlpitos, mas se aqueles que citam Lutero hoje, Wesley, etc., e demais homens que foram poderosamente usados por Deus, vivessem naquele tempo, eles seriam contra os tais que eles citam hoje. Porque foram homens revolucionários, espiritualmente falando. Foram homens os quais Deus usou como marca de tempo, como sinal para aquela era. Isto deve ser meditado por cada um individualmente. Se eu vivesse naquele tempo, com quem eu estaria? Ao lado de quem eu estaria? Mesmo na crucificação de Jesus Cristo, com quem você estaria? Você diz, olha, eu estaria com os de Jesus. Mas onde estão os de Jesus nesta era? Analise um pouquinho e você vai constatar que você está crucificando a Cristo novamente. Se você não reconhece o tempo, a visita de Deus, o sinal de Deus em seu dia. Isso não acontece propositalmente e nem mesmo conscientemente às vezes. Vamos repetir que quando Jesus disse que a sua vinda seria como de um ladrão, isto ele diz, em outras palavras, que os homens seriam apanhados inconscientes sobre a sua segunda vinda. Agora a Bíblia fala no Velho Testamento sobre o templo. O templo foi construído, o tabernáculo foi construído sob a orientação de Deus. No Salmo 5, vejam o que Davi disse: mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Davi está dizendo que entraria na casa de Deus não pela sua própria grandeza, não pelos seus feitos, não pelo seu heroísmo, não pela sua posição, mas sim pela benignidade de Deus, pela grandeza da benignidade de Deus, não pela sua grandeza social, intelectual, não. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza
da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. No Salmo 23, versículo 6, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ouvintes, vamos ver como aconteceu, que possivelmente nós veremos o que está acontecendo, como está acontecendo, o que vai acontecer e como vai acontecer. Vejamos como aconteceu. Os sacerdotes falharam em ver o sinal do dia deles. Os líderes religiosos nunca podem apontar ao povo, mostrarem para o povo o que está acontecendo, no sentido da realização de Deus no momento. Eles sempre chamam a atuação de Deus de falsa. E qualificando a atuação de Deus de falsa, automaticamente eles abraçam a atuação de Satanás como verdadeira. Ninguém iria para o inferno. Vocês têm que admitir com paciência essa declaração. Ninguém iria para o inferno se não houvessem os falsos líderes, falsos pastores, falsos pregadores, falsos obreiros. Ninguém iria para o inferno. Não. Mas como assim? Jesus disse que é o cego guiando os cegos, ambos cairão no buraco. Não há inferno a não ser para aquele que pensa que vai para os céus e vai se encontrar em outro lugar muito diferente. Aqueles que morrem sem Deus, perdidos, mergulhados no pecado, oficialmente no mundo, eles não se decepcionam ao depararem-se com o resultado da vida sem Deus, porquanto eles já viveram desiludidos de Deus aqui. Não é surpresa para eles. Portanto, eles não vão para o inferno, eles já estavam no inferno. Então o inferno não é surpresa para eles. Mas os que vão para o inferno são aqueles que, tendo as Escrituras nas mãos, são liderados por homens que não podem ver o sinal do dia. Eles estão caminhando, indo para o inferno. Não há coisa mais triste do que você estar aqui numa situação horrível, indesejável, desesperadora, sendo que antes você teve a oportunidade de se livrar daquilo, esteve num lugar seguro. Por isso Jesus disse: melhor fora que não conhecesse, melhor fora que não tivesse conhecido. Isso aí é profundo, meus ouvintes. É profundo do que conhecer então um evangelho que não pode apontar o sinal de Deus, que não pode te levar a reconhecer o dia e sua mensagem. Agora vamos perguntar, de acordo com a Bíblia, quem foi que falhou em ver o sinal daquele dia de Jesus Cristo? Ora, se o povo falhou, antes do povo falhar, os líderes do povo tinham que falhar. Não tenha dúvida disso, isso é matemática. Eles não eram homens pervertidos. Vejam só porque o povo tinha de crer neles. Eles eram homens santos, para começar. Eles eram homens que você não podia colocar o dedo em suas vidas em lugar algum. Veja só se o povo não teria que crer nesses homens. Eles não podiam
de maneira alguma, ter alguma mancha em suas vidas que o povo pudesse ver. Um sacerdote morria, ele era apedrejado até morrer por qualquer coisa pequena que ele cometesse. Quanto mais desonrar uma moça, quanto mais negociar o evangelho, quanto mais outras coisas terríveis que estão acontecendo nos dias de hoje. O sacerdote daquele tinha vida intocável. Intocável, você sabe o que é isto? Agora, tinha razão do povo crer naqueles homens ou não tinha? Perfeitamente. Então você não pode condenar aquele povo por ter crucificado a Cristo, por ter rejeitado a Cristo. Nós temos de condenar a nós mesmos. Aqui está a coisa. Quando temos tantas coisas falsas aos nossos olhos e nós estamos preferindo aquilo com o verdadeiro brilhando aí e não podemos ver. O sacerdote tinha que viver uma vida santa, santa, você entendeu? Santa e limpa, na expressão da palavra. Ele não podia fazer isto ou aquilo outro, porque ele era apedrejado simplesmente por qualquer coisa. E agora eles eram grandes homens. Suas esposas, por lei, tinham que atender os requisitos. Eles eram grandes homens, homens santos na visão do povo. E ainda assim, eles tinham consigo uma grande coisa para apresentar ao povo e satisfazendo assim as suas próprias consciências. Nós temos Deus. Nós temos o Deus que tem estado conosco através de todas estas eras, eles podiam alegar com razão. Nós temos entrado em seu santo templo. Que santo templo! O templo que eles entravam todos os dias estava justamente apontando para Jesus Cristo. Mas eles não puderam entrar no santo templo. Ali havia logo na entrada a porta, com o altar de bronze. Logo tinha uma fonte. Logo você entrava no átrio. Veja só, apresentando a Jesus Cristo. Justificação pela fé. Você lavava as mãos. Ali estava a fonte. Ele disse que ele é a água da vida. Ele é a fonte da água da vida. Ele está lá fora no átrio, mas ele estava ali dentro também no lugar santo. Você entrava pela porta e encontrava logo um candelabro de 7 lâmpadas. Encontrava a mesa do pão. Encontrava o altar de ouro, de incenso, onde era colocado o incenso que simboliza as orações. Mas logo tinha um véu. E aquele véu, por lado de dentro do véu, tinha a arca, com as tábuas da lei, com a vara de Arão que reverdeceu, com a panela de maná que não desvaneceu, e a glória da Shekinah, aquela luz que não apagava. Então ali estavam as coisas todas apontando para Cristo. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. E eles entravam naquilo lá, no tipo, todos os dias, na sua tradição, da maneira mais sincera. Mas quando aquilo estava se cumprindo, surge-se a pergunta: eles viram o grande templo? Ele disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Quem que estava falando ali?
Estava falando, Deus estava falando naquele templo. O próprio Deus, que levantaria o templo, estava falando: matai esse corpo, crucificai-o, mas no terceiro dia o levantarei. Mas quem entrou nesse templo foi justamente os que não podiam entrar. Os que podiam entrar no templo até o lugar santo, até o Santíssimo, no caso do sumo sacerdote, não entraram em Jesus Cristo, mas a meretriz entrou. As meretrizes e os ladrões entrarão antes de vós no reino de Deus. Eles me conhecerão primeiro como Messias. E o véu foi rasgado de alta a baixo. E você pode entrar nesse templo. Viver sob a glória da Shekinah, sob a glória constante, perpétua de Deus, comendo do maná que não desvanece, tendo esta vara seca, esse corpo seco, sem vida, reverdecido, umedecido pelo Espírito Santo e dando frutos que saltam para a vida eterna. Sim, tendo as tábuas da lei, não com legalismo humano, mas escritas nas tábuas do seu coração. Eis aí o templo, não sabeis vós que sois templo de Deus, que sois casa de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Como pode você crer numa doutrina que diz que Deus só quer o coração? Ele quer o coração para dominar o corpo. Antes do homem conseguir o coração de uma mulher, ele não pode dominar seu corpo. Antes de Cristo conseguir o coração da igreja, do homem, da mulher, ele não pode fazer do seu corpo um templo do Espírito Santo. Então fica sendo templo de vaidade, de mentira, de prostituição, de falsas doutrinas, de fornicações doutrinárias e demais coisas. Onde estamos parados? Que tempo é este que estamos vivendo? O sinal está às portas. Você não pode ver o sinal do sodomismo aí, nas revistas, nos jornais. Você não pode ver esse sinal nas repartições, nas igrejas. Peça a Deus para te curar. Vá no tanque de Siloé. Veja onde tem uma mensagem que pode abrir seus olhos. Oh, que o Senhor tenha misericórdia de cada um. Porque ver é muito importante. Um médico estava me contando que chegou com outra pessoa estranha, num lugar de turismo. Ali estava um homem maravilhado com o que estava vendo, aquele cenário da natureza, aquelas cachoeiras, as 7 quedas. Então, aquele turista desconhecido daquele conhecido médico, nosso conhecido amigo, disse: mas que maravilha, hein? Que beleza! O médico, nosso amigo brasileiro, disse para ele: na verdade é muito lindo, mas tem uma coisa mais bela do que aquilo, mais maravilhosa para ser admirado nesta hora quando a gente vê estas coisas. O que é? É a visão. É a visão? Sim, a visão. Porque o que adiantaria essas coisas tão belas se eu não pudesse enxergá-las? O que adiantaria? O que adianta um Cristo, como pintam, como pregam, como apresentam? O que adianta uma Bíblia se não posso ver o seu cumprimento nesta hora? Senhor, põe isto no coração de cada um e abre os olhos daqueles que desejam ver. É a minha oração, em poucas palavras, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, Já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Sempre ao lembrar do que ele fez por mim, traz-me nova força e uma visão sem fim, que não há igual à vida que ele dá. Dia a dia a vida a ele dedicar, não envergonhar a Cristo grande Rei, mas testemunhar obediente a voz, não jamais seguir o mundo em seu viver, mas ao Senhor andar fiel.
meu Senhor e E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Para nós que cremos na mensagem do precursor da segunda vinda de Jesus Cristo, é muito fácil entender hoje estes selos do Apocalipse capítulo 6. Sabemos quem é o cavaleiro e o que simbolizam os cavalos com suas respectivas cores: branco, vermelho, preto e amarelo, ou seja, baio. Nós queremos tirar alguma coisa de importante para nós neste versículo 6 de Apocalipse 6: e não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro selo se trata justamente de uma era chamada pelos historiadores de a Era Negra. A Era Negra. Espiritualmente falando, o mundo estava escuro e o poder estava sobre aquele mundo papal, o reino papal, que estava vendendo a salvação. Uma medida de trigo, uma medida de cevada por 1 dinheiro. Indulgências estavam sendo vendidas. Mas, como Deus deu ordem a Satanás a respeito de Jó, ele também deu ordem a respeito da igreja, daquele remanescente que sempre permaneceu fiel à sua palavra. Não danifiques o azeite e o vinho. Muito bem, não lhe faças nenhum dano. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Nós temos umas quantas referências bíblicas para isso. Em Levítico capítulo 8, versículo 12, relata acerca da unção de Arão com azeite. Em Zacarias capítulo 4, verso 12, o azeite saía dos tubos e Deus disse: este é meu espírito, se referindo ao azeite. E agora, se você quer aumentar o seu conhecimento sobre isso, leia São Mateus capítulo 25, versículo 3, onde encontramos e vemos o relato das virgens nécias que não tinham azeite, não tinham o Espírito. E no mesmo capítulo 25 de São Mateus, versículo 4, as virgens prudentes tinham o azeite em suas lâmpadas, isto é, elas eram cheias do Espírito Santo. O azeite, então, é o tipo do Espírito Santo, entendem? Sim. O azeite que corria por aqueles tubos é o meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4, 12. O azeite que sem o qual as virgens nécias pereceram, foram lançadas na grande tribulação, onde há prantos e ranger de dentes.
Sem dúvida alguma, quem não tem o azeite, quem não tem o Espírito Santo, não pode de maneira alguma estar no rapto, na ressurreição. Agora, o que simboliza o vinho? Satanás podia fazer tudo, mas não podia tocar no azeite nem no vinho. O vinho simboliza o estímulo da revelação. Isso aí, por pouco pôs o profeta para correr de alegria, de estímulo, ao ver estas coisas, Deus trazendo, revelando estas coisas para ele, ali naquele quarto, quando ele recebia a revelação dos 7 selos. Isto, naturalmente, dá muita alegria mesmo, estímulo para todos quantos têm o Espírito Santo. Todos que são revelados. O vinho é o estímulo da revelação. Na Bíblia, o azeite e o vinho sempre estão associados um ao outro. Estudando numa concordância bíblica, você poderá encontrar que o azeite e o vinho sempre estão juntos. Agora notemos isso. Preparemos-nos para esta mensagem. Abramos os nossos corações. Quando a verdade de uma promessa da palavra de Deus tem sido revelada aos seus santos que estão cheios do azeite, então eles são estimulados. A revelação da ressurreição de Cristo e de seu corpo, a revelação da palavra, no tocante à restauração da fé apostólica, causa um estímulo, é um incentivo à semente eleita. É como a semente que estava ali numa terra seca por muito tempo, e logo caiu a chuva, caiu a água, e ela então é ativada, incentivada, e brota, cresce e dá frutos. Ela é estimulada. É isso que causa a revelação da verdade na vida do verdadeiro cristão. A verdade de uma promessa da palavra de Deus, sendo revelada aos seus santos, que estão cheios do azeite do Espírito Santo, causa estímulo. Esse é o significado do vinho. O vinho é estímulo. E, naturalmente, devemos nos sentir estimulados agora a prosseguirmos adiante. Você sabe perfeitamente que lá no Pentecostes, quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, os incrédulos pensaram que eles, os fiéis, estavam cheios de mosto, que quer dizer vinho. Estavam embriagados, mas eles estavam cheios do estímulo da revelação. Eles foram estimulados porque a promessa houvera se cumprido. Havia a verdade. Havia uma palavra de promessa. E a promessa se cumpriu. E houve estímulo, porque eles creram na promessa. Abraão creu por 25 anos. E durante os 25 anos, nada parecia combinar com aquilo que ele tinha ouvido. Mas acontece que a coisa não é pelo que se vê, é pela fé. Não é pelo que se sente. Não, é pela fé. Abraão recebeu a promessa e passaram 25 anos para que o filho viesse. Enquanto isto, ele dava glórias a Deus. Porque ele cria que Deus, aquele que prometera, era fiel, suficientemente poderoso para cumprir a sua promessa. Então, o que faz a promessa de Deus?
a fé genuína na palavra de Deus, que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, faz das pessoas umas pessoas raras para o mundo. Elas se tornam até anormais para o mundo, embora sendo normais. Os verdadeiros normais são os cristãos. Mas aquela mulher que se veste como uma cristã é uma anormal para o mundo. Aquele homem que se porta como um cristão e que rejeita as fábulas do mundo, rejeita ganhar o dinheiro com mentiras, com negócios falsos e outras coisas, e rejeitam, como José do Egito rejeitou a mulher adúltera, é um homem anormal para o mundo. Mas isto quem causa, esse estímulo de renunciar o mundo, de obedecer à palavra, de se vestir como as santas mulheres, de esperar no Senhor, é o Espírito Santo, é o azeite e o vinho. Você tem estímulo para a obediência. Não é uma imposição, não é um legalismo sobre você, mas sim de coração. Você tem alegria em obedecer. E mais do que nunca você está plenamente convencido que Deus pode cumprir o que Ele tem prometido que vai fazer. Isso é o que nos compete nesse instante em que estamos vivendo. Chegou o momento de Abraão e dos demais fiéis de Deus, de José, de Moisés, de Noé e de tantos outros, demonstrarem que de fato estavam convencidos de que Deus ia cumprir a sua palavra. Este é o momento em que devemos estar mais do que nunca convencidos, por que não dizermos estimulados na nossa fé, que Deus vai cumprir o que Ele tem dito. E uma das coisas que Ele tem prometido para este dia presente, para esta hora em que estamos vivendo, é que virá um estrondo dos céus, que infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nesta noiva, até o ponto que Deus a tirará da terra no rapto. Agora o profeta diz, Deus tem prometido assim. Na mensagem 3 classes de crentes, ele disse, Deus tem prometido assim. Portanto, meus irmãos amados que aguardam este momento, entre esta vida do batismo do Espírito Santo, da estatura do varão perfeito, de uma vida honesta, pura, com as mãos limpas, entre isto aqui e esse grande estrondo, o batismo que será infundido na noiva coletivamente, a pedra de coroa descendo sobre a pirâmide, quer dizer, entre isto, a estatura do varão perfeito, uma vida correta, uma vida acertada, lutando, se esforçando, você não está satisfeito, eu não estou satisfeito, não estamos onde devemos estar. Mas só o que vai nos satisfazer é a plenitude. É esse batismo que será infundido na noiva coletivamente. Não é sobre um homem à parte, mas sobre o corpo, sobre a pirâmide. Então, se você tem nascido de novo e recebido a unção do Espírito Santo, tem estímulo de obediência, tem o azeite e tem o vinho, então o que você tem que esperar, dando testemunho, é esse grande estrondo, é esse grande batismo que será infundido na noiva. Entre isto, ou entre aquilo e isto, entre uma coisa e outra, entre a vida que temos de ter agora, simples e singela, dando testemunho, e o grande batismo que será infundido, nós não aceitamos nenhuma revelação nova. Nenhuma outra coisa nos estimulará, nos satisfará. Jamais eu me contentaria com uma doutrina que viria tentar me induzir a crer que já estamos no milênio e que o sacrifício já cessou. Jamais. Isso não satisfaz a minha alma.
O que satisfaz a minha alma é o grande estrondo, é o batismo, é a pedra de coroa que será barrada, descida sobre este corpo, coletivamente, que são os eleitos, que formam o corpo. Oh, você sabe disso, que quando a mulher concebe, ela fica alegre se ela deseja um filho. Se ela deseja de fato ser mãe, ela fica alegre quando concebe. Mas a alegria de quando concebeu não é de maneira alguma como aquela alegria de quando ela recebe o filho. Quando o filho nasce, depois que ela concebe, ela tem dores, ela tem enfados, ela tem cansaço, ela tem as dores do parto. Mas depois disso, ela esquece de todas as dores. É quando o filho se manifesta. É tempo de sofrer, é tempo de sofrer dores. A mulher não tem que fazer mais nada do que isso. Não adianta ninguém vir dizer lá com um filhinho à parte, dizendo aqui está o que você estava esperando. Não, ela sabe quando ela dá a luz. Ela descansa, porque o filho vem à luz, assim também são os eleitos. Eles não serão enganados por causa disso. Não adianta ninguém querer vir provocar, trazer coisas do futuro para o presente. Você não aceita porque não está em você. Não está em você aceitar uma coisa falsa. Você tem o azeite, você tem o vinho, e você sabe que de fato o Espírito Santo testifica dentro de você que dentro em breve Deus infundirá esse tremendo batismo no seu corpo. É necessário que haja estímulo na obediência para vivermos com este eco de aleluia, de alegria, de poder no Espírito Santo, a nossa vida transmitindo Cristo. Aleluia. Derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito. Por quê? Esse é o clamor da noiva. Esse é o desejo da noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Você deseja isto? Então, abre o seu coração e proponha: ó Deus, eu não aceito nenhuma coisa antes disso, senão o batismo do Espírito Santo, que será infundido segundo a tua promessa. Enquanto isto, eu espero com dores de parto. Eu espero sofrendo as aflições como justo, como a justa do Senhor. Amém.
Nunca me deixes esquecer do teu amor, Jesus, antes que eu possa engrandecer, leva-me até a cruz. Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz. Guia meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz. Quero estar pronto a carregar a minha cruz, Senhor. Meu cálice quero esvaziar pela gratidão e amor. Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz. Guia meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz. Ao Calvário me conflitos do mundo hoje te impedem ver. Se o saber da ciência quer tua visão cegar, se é tão forte o querer que te impede de enxergar que uma criança nascer revela o esplendor de um Deus grandioso no formar e transformar. Glorioso Criador, Deus de amor e de fulgor, pode um homem com assombro ver a glória do Senhor.
Senhor